Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos para a parte 2 da análise da palestra, da primeira palestra da vida da Mariana Izquierdo, sim, minha filha, num evento para mais de 100 empresários do marketing digital. Imagina a pressão, 100 empresários do marketing digital com muito mais experiência que você, afinal de contas ela só tem 16 anos, primeira palestra da vida e ainda sabendo que a mãe estaria analisando. Como é que você se sentiria? Você não viu a parte 1 ainda desse episódio, eu vou deixar um card aqui para você conferir, mas hoje nós vamos para a análise da parte 2. Sem mais delongas, palestra na tela, bora lá! Rua, pela família dele ser muito rica, ele ia lá, dava comida para essas pessoas e muito além de dar comida e coberta, roupa, tênis, ele sabia que elas precisavam de um cuidado mental. Então, ele tirava um tempo da vida dele para conversar com essas pessoas, o que muitas pessoas não fazem. Pausa. Olha só, aqui a gente consegue ver facilmente o olhar da Mari navegando pela audiência. Pode melhorar ainda mais. Olha para cá, fala um pouco mais. Olha para cá, fala um pouco mais e por aí vai. Mas o fato de já navegar o olhar e não ficar o tempo todo olhando só para uma pessoa ou só para baixo, uau. Quando ela olha para baixo, ela tá olhando para a TV de retorno, arrasou, olha e volta a olhar para as pessoas. Ela tá fazendo alguns gestos com a mão, pode fazer gesto mais marcado, por exemplo, e ajudava as pessoas com não sei o que, e ajudava, eu falo que é gesto suvaqueira, você abre o braço todo. Os gestos ficaram mais comedidos? Pode ainda fazer gestos mais expansivos. Play. Sempre foi muito alegre, muito tranquilo. E as outras duas características. Eu trouxe duas perguntas para vocês, antes de falar um pouquinho mais delas. Quais são as suas características visíveis em uma foto? Pausa. Se você assistiu a parte 1, você vai entender exatamente o restante da narrativa da palestra. Ela trouxe características da pessoa que ela tá falando, que é o Carlo, e ela diz, olha, essas características dele eram visíveis em foto. Agora ela deixa de falar do Carlo e joga pro público. Perfeito, usou o método efeitual com maestria. Método efeitual é um método pautado na psicologia e na neurociência para você levar sua mensagem de forma assertiva e eficaz, dominando as suas emoções. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição para você saber mais sobre esse treinamento. Ela fez exatamente isso, ela pegou o conteúdo do Carlo e jogou para a pessoa com uma pergunta. E você repara que a pergunta entra num time certinho no slide. Isso é uau. Não queime a sua narrativa trazendo o slide antes. Arrasou no timing. Play. Pessoas aqui já falaram de Instagram, da importância de você ter um Instagram bonito, que mostre quem você de fato é. Então, o que você posta que mostra a sua personalidade, que mostra o seu jeito, que mostra a sua verdade? E quais são as características marcantes em uma conversa? Que a pessoa consegue ver, não, essa pessoa, ela sabe do que ela está falando. Pausa. E uma frase... Olha aqui que interessante. Ela resgatou uma palestra anterior. Como foi falado aqui antes, maravilhoso. É muito chato quando a pessoa chega num evento para palestrar e ela não sabe nada do que rolou antes, porque ela não consegue fazer esses links. Esse daqui é um ponto de destaque muito bom. Expressão facial, você consegue percebê-la levantando as sobrancelhas, então fala com emoção, mudando a entonação e a expressão facial. E apesar dos gestos estarem comedidos, como eu falei antes, você vê que ela tá segurando aqui o passador de slides, mas ela dá ênfase com o dedo. Qual é o ponto que ela pode melhorar ainda mais? Analisa aí se você também não tá precisando melhorar isso. É se soltar mais nos gestos. Cuidado para não também exagerar e ficar fazendo um monte de gesto que não tem nada a ver, mas é fazer gestos pontuais e marcados. Muito bom. Play. Que inclusive é da minha mãe, mas que eu vejo que se encaixa muito com o Carlo, é onde não há amor e verdade não é o meu lugar. O Carlo era muito decidido. Ele sabia que ele acreditava nos ideais católicos e ele levava isso como verdade. Então, se uma pessoa fosse conversar com ele, ele ia defender aquilo, porque aquilo é a verdade dele. Se ele fosse para um lugar com os amigos dele e ele visse que o lugar não era compatível com os ideais e com a verdade dele, lá não era para ele estar. Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer e o que ele precisava fazer. Ou seja, ele sabia a missão dele. Ele sabia o que Deus confiou para ele. E para falar um pouquinho... Pausa.
Lindo ver que ela respira sem vício de linguagem, sem vício de pensamento nenhum. Falei isso na parte 1 da análise. Volto a dizer, se você não assistiu, assista. Vou deixar um card aqui na descrição para você também. Ela cita uma frase que eu falo, que é onde não há amor e verdade não é o meu lugar. E ela fala a frase da minha mãe. E nessa hora ela olha bem na direção que eu estou. Muito bom. E ela faz uma pausa rapidinho e continua a sua comunicação. E mais uma vez, nessa pausa, sem vício nenhum, retoma sem vício nenhum, sem dizer, bom, então, nada, arrasou. Play. Dessas duas características muito marcantes dele, eu vou contar um dos exemplos da vida dele. Entre 10 e 12 anos, ele começou a fazer pesquisas sobre milagres eucarísticos. Alguém aqui não sabe o que é milagre eucarístico? A Eucaristia Máximo. Pausa. Ela pergunta, antes dela continuar, ela pergunta, alguém aqui não sabe o que é milagre eucarístico? E algumas pessoas levantam a mão. Inclusive, eu já dei esse feedback para ela hoje mesmo. Eu falei, Mari, vou analisar suas palestras, vou postar no YouTube e quero aproveitar e te dar um feedback. Ela fez a pergunta assim, ó, quem aqui não sabe o que é? Qual é a orientação que eu dou como mentora, não só para Mari, mas para cada um dos meus alunos? É fazer a pergunta no positivo. Exemplo, quem aqui sabe o que são os milagres eucarísticos? E óbvio, ela já estava no evento analisando o comportamento das pessoas. Ela nem pediu assim, levanta a mão para eu saber, porque as pessoas já levantavam a mão, porque como ela estava no evento antes, ela já conhecia o comportamento da audiência. Muito bom. Ponto de ajuste, forma de fazer a pergunta, time para fazer a pergunta e gerar interação com o público, uau. Play. É a representação, para quem é católico, do corpo e sangue de Jesus. Então, para quem é católico, tem a primeira comunhão, que é quando a pessoa recebe a sua primeira Eucaristia, tem toda a preparação, tem a catequese. E os milagres eucarísticos é quando o sangue se faz presente, é quando é visível. Na Eucaristia, que ela é redondinho, branco, é visível o sangue de Jesus. Então, entre 10 a 12 anos, ele começou a fazer pesquisas. Pausa. Disso. Olha, ela trouxe a frase que você vê no slide, ele começou a fazer pesquisa, blá, 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 fez a interação, respondeu o que é, retomou o raciocínio. Show. Estava percebendo que pesquisas com livros e sites não estavam sendo suficiente. Então ele começou a viajar sozinho de bicicleta. Aí você pode estar pensando, mas toda criança anda de bicicleta. Isso não mostra que ele era muito decidido. Não, ele fez muito além disso. Ele começou a levar os pais junto para viajar. Mas não era tipo assim, Londrina-Maringá, Londrina-Cambé. Não, ele enfiava os pais no fim do mundo mesmo. Pausa. Ela diz assim, mas toda pessoa anda de bicicleta. Ela entrou na mente da pessoa e trouxe uma frase. Como melhorar? Ela poderia ainda ter falado o nome dela. Mas Mariana Esquerdo, toda pessoa, toda criança, nananã. Pequeno ajuste, mas já ficou muito bom. Aí ela diz assim, você percebe que o slide está super sincronizado, entra ali agora uma bicicleta com os pontinhos como se ele estivesse andando. Muito legal, slide 100% ela que fez. Então é importante, eu sempre defendo a própria pessoa fazer o slide, porque ela tem a ideia do raciocínio. Nossa, Gi do céu, mas eu sou péssima para fazer isso. Não tem importância, o treinamento efetual te ensina de uma forma prática. Óbvio, depois você pode pedir ajuda de um design, deixar tudo mais uausaço, mas você aprende a autonomia de montar seu próprio material e rápido. E você, além de perceber que o slide está muito bem alinhado, ela diz assim, não é da Londrina-Maringá, Londrina-Cambé. Mais uma informação que a Mari não se atentou, muito provavelmente porque eu não trouxe isso para ela, é porque essas pessoas que estão no evento são de todo o Brasil. Então, não necessariamente elas sabem o que é Londrina-Maringá, Londrina-Cambé. Então, você precisa também ter esse cuidado e falar assim, o que é Londrina-Maringá? 100 quilômetros. O que é Londrina-Cambé? 15 quilômetros. Para a pessoa que não é da localidade entender exatamente o que você está falando. Então, mais um ponto aqui que dá pra gente lapidar a comunicação ainda mais. Play. Para uma cidade que não estava no mapa, não tinha internet, era uma cidade assim, lá no Cenetinha do mundo.
Mas ele falou para os pais que ele precisava ir lá, porque ele precisava pesquisar esse milagre eucarístico, ele precisava saber o que tinha acontecido. Então ele levou os pais junto. Ah, mas tudo bem, é criança, convence fácil os pais. Ele criou um site, sozinho. Eu não era nascida nessa época, não, mas era entre 2003 e 2004. Pelo que me disseram, a internet não era tão rápida assim, não tinha um chat GPT, uma inteligência artificial, igual o profinho falou, ele fez tudo do zero. Tá, mas o que isso tem a ver com o meio digital? Nessa parte eu quero destacar o seguinte, ela fala assim, lá na cinetinha do mundo. Cinetinha do mundo é porque quando eu vou falar palavrão, eu não falo palavrão e eu uso a cineta. E aí você percebe que ela ri e a audiência ri, porque está acostumado com esse tipo de comunicação. Muito bom. Retoma a palestra que o profinho deu, que foi um dos palestrantes, que é o Vinícius. Muito bem. Olha a importância do palestrante estar alinhado ao que aconteceu antes do evento. Fica tudo muito mais encaixado, mais personalizado. Agora não vamos parar por aqui não, hein? Nós vamos analisar essa palestra inteira. Aguarde que vem aí a parte 3 dessa análise. Mas me conta se gerou valor, comenta aqui #valor, qual foi o aprendizado, o insight que você teve, compartilha também. E vou deixar mais conteúdos disponível para você continuar o seu desenvolvimento. Link para você saber do treinamento efeitual tá aqui logo abaixo na descrição. E aguarde que a parte 3 vem aí. Beijo e até o próximo episódio. Tchau!